Bem-vindo ao canal Ball. Hoje vamos conversar com uma pessoa que é especial para nós aqui no Barbacena Online, porque em novembro de 2021 nós publicamos aqui no nosso portal de notícias, no nosso complexo de mídia eletrônica, uma série de textos intitulada Acontecimentos e Heróis Brasileiros Quase Esquecidos. Quase, vocês vão entender já já. E né, quem escreveu essa série foi o barbacenense Fabrício Robson de Oliveira, que está com a gente aqui agora. Fabrício, seja bem-vindo ao canal Ball, meu caro. Salim, obrigado. É uma honra estar com vocês aqui no Barbacena Online. Agradeço sempre o acolhimento de vocês para comigo, com meus artigos, com as publicações. Vocês sempre me dando uma força. Muito obrigado. Pois é, o objetivo, né, dessa sua iniciativa foi reavivar a consciência da população em relação a alguns eventos, algumas personalidades históricas de grande relevância. Então, conta pra gente como é que saiu essa ideia do desastre nos trilhos da Mantiqueira, né, e o nascimento desse herói nacional, o Caio Viana Martins. Então, eu sempre gostei muito de história, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de saber coisas novas que quase não são faladas, digamos assim. E como bom barbacenense, né, eu gosto de ver as histórias, saber mais. Anteriormente, eu tinha publicado um artigo na revista Marítima, que é do SS Barbacena, que citava o nome da cidade. Aí eu comecei a interessar, falei assim, a cidade com certeza tem mais histórias que quase ninguém escuta ou sabe. E passando um dia pelo centro da cidade, na praça principal, eu vi o monumento, né? Comecei a reparar os monumentos. Tem um monumento de uma pessoa com chapéu, né? Digamos assim. Eu lendo aquele movimento era sobre o Caio Viana. Eu achei interessante o que estava escrito na placa. Falei assim, eu vou procurar saber sobre ele. E por que essa figura, né? Essa estátua, esse monumento estava aqui na cidade. E eu fiquei sabendo do acidente, eu achei muito interessante. Só que pesquisando aqui mesmo, eu não achei quase nada sobre o acidente. Eu achei muito sobre o Caio, principalmente na área de escotismo, né? Os grupos de escoteiros eles falam bem. Tem livros sobre o Caio Viana, que é do chefe Ignácio, foi lançado há pouco tempo. Ele gentilmente me mandou até uma cópia sobre a história do Caio, foi uma das referências. Mas eu senti falta do acidente em si. Aí eu comecei a levantar na Biblioteca Nacional todos os jornais da época do acidente. Aí, assim, foi um trabalho de pesquisa bem interessante, um compilado, na verdade. Aí esse livro é um compilado de informações dos jornais da época, onde conta a história realmente. Como que foi, o que aconteceu, o impacto que teve aqui em Barbacena, a época. E quase ninguém sabe dessa história, não sabe? Pois é, acho melhor você contar essa história, não, porque eu sei porque eu li lá atrás o artigo, mas acho que é legal você poder dar um spoilerzinho para o pessoal para que ele continue querendo, tendo vontade de ler o seu livro. Mas conta alguma coisinha para deixar o pessoal com a aguinha na boca. Então, um spoiler resumidão, assim, é, e na década de 30, final da década de 30, o movimento escoteiro era muito forte. E um grupo de escoteiros, eles pegando o trem em BH, eles iam em direção a São Paulo, pegaram o trem antigamente chamava Noturno, né? Era o N2, era o Noturno Mineiro. Ele fazia BH e Rio de Janeiro, posteriormente as escalas. Nesse dia, era um dia normal no trâmite ferroviário, mas um dia atípico em BH, porque estava colhendo esses escoteiros, né? À época, o interventor do Estado, hoje seria o equivalente ao nosso governador, né? Ele acolheu, fez uma cerimônia de acolhida com esses escoteiros e resolveu transferir os escoteiros para o carro do meio do trem, para eles irem mais à vontade, não a parte da frente, que estava como estava marcado, né, para eles. Dando início, a viagem seguiu tranquilo, os escoteiros cantando, isso tudo é relato, né, que está nos jornais, em entrevistas, enfim. E chegando próximo a João Aires, teve
digamos, uma divergência de informações de um trem indo. Vocês imaginam uma pista, né? Uma única pista sendo mão e contramão, né? Antigamente era isso. O trem tinha que dar passagem para o outro trem passar. E em João Aires teve um problema, não vou contar aqui para vocês lerem no livro o que foi, por que aconteceu esse acidente. E, no resumo, um trem ficou de frente para o outro, eles se chocaram. E o acidente, à época, ele foi de tão grande proporção que, na época, ele foi considerado o maior acidente ferroviário do Brasil, devido à quantidade de vítimas. E durante o livro, ele conta bem a imagem, vocês vão estar lendo, vocês vão imaginar bem na cabeça de vocês como foi o dinamismo e a grandiosidade desse desastre. Tem uma cena muito forte que conta que os corpos, né, espalhados na ferrovia, enfim, uma cena muito forte com a mãe abraçada ao recém-nascido filho dela, né, os dois mortos ao lado do trilho, porque antigamente os vagões eram de madeira, aí quebrou, enfim. E é muito forte, e são vários relatos fortes. Entre esses destaques, lembra dos meninos lá escoteiros? Um deles era o Caio Viana Martins, à época, 15 anos. Ele, a princípio, ele se sentiu mal, aparentemente se machucou, ele ficou um pouquinho afastado do pessoal, recuperou isso durante o acidente, era madrugada. Quem conhece, né, nossa região aqui de Barbacena, Antônio Carlos, né, antigamente chamada Sítio, ela é muito fria, é ainda fria, né, mas antigamente era pior, né. Ele resolveu ajudar o pessoal. Ele ajudou a questão do resgate, a noite foi adentrando, lembrando, pessoal, que era 1938, a gente não tinha, né, a logística que temos hoje para tudo, né, para resgate, comunicação, enfim. E ele começou a ajudar. E em certo momento, o pessoal, durante o início da manhã, o pessoal chegou perto dele e ofereceu ao Caio a maca, né, para ele ser levado de maca para Barbacena, para vir para Barbacena. Aí ele disse, né, uma frase famosa, né, o escoteiro caminha com as próprias pernas, e recusou e cedendo a maca para outra pessoa que precisou. E eles vieram a pé. Hoje tem a Parada Araújo, tem até um memorial muito interessante. Quem puder, vá, pertinho daqui. Fica seguindo a Estrada Real, perto da estação de João Aires. E eles vieram a pé para Barbacena. Chegando aqui, chegando no hotel, aí o Caio começou a passar mal, levaram ele para o hospital, para Santa Casa, e ele começou a piorar, piorar, e veio a óbito. E após esse óbito, as coisas se passando, os relatos chegando, aí viu que ele abriu mão, né, da própria saúde dele para cuidar das outras pessoas. E depois disso ele virou um herói nacional mesmo. O nome dele está no Panteão, em Brasília, dos heróis nacionais. E ele é considerado herói, além de várias homenagens, inclusive esse monumento aqui em Barbacena, que eu citei anteriormente. Eu foquei muito na questão do acidente, como eu falei anteriormente. Tem várias passagens, né, que a prefeitura decretou luto na cidade, a cidade toda ficou envolvida por causa do acidente, aguardando o pessoal chegar na estação. Pessoal, 1938, Barbacena era completamente diferente. Tinha um hospital dentro do batalhão de polícia, que hoje funciona no prédio da Escola Estadual Adelaide Bias Fortes. Alguns escoteiros foram acolhidos lá. Outro fato interessante, não tinha caixão para o pessoal. Aí os caixões tiveram que ser construídos em via pública. Hoje, na frente do Colégio Bias Fortes, ali perto do Boa Morte, eram construídos ali, para todo mundo ver, e aquela cena horrível, né? Os corpos, para ser reconhecidos, eles ficaram na nave da Igreja da Assunção, da Igreja da Boa Morte, no chão, e no livro tem as fotos, né? Mostrando esse fato. Enfim, é uma história muito interessante, vale a pena, faz parte.
da nossa cidade, faz parte da nossa região, principalmente Antônio Carlos, Santos Dumont, Juiz de Fora, que foram cidades envolvidas, né? É muito interessante e a gente não pode deixar perder essa história, né? Fabrício, então é o É seguinte, por aí. depois de você fazer esse spoiler, certamente quem está nos assistindo, quem está acompanhando a gente, está com vontade de saber como ler o livro. Então, explica para a gente como é que você fez a logística para colocar essa história disponível para as pessoas. Então, a história ela foi primeiramente publicada, né, no portal Barbacena Online em janeiro de 2022. É, isso, janeiro de 2022. A gente fez a publicação no Barbacena Online. Agora ela ganhou vida em livro físico. Ela foi revisada, foi reestruturada, algumas coisas reescritas, né, para ficar melhor entendimento, para combinar mesmo com o livro. Então, são dois vieses: o livro físico e o e-book. O livro físico ele está disponível no Clube de Leitores. A gente vai deixar o link aqui. E o e-book em PDF ele está no Google Livros e ele está disponível de graça. Não tem custo algum. Realmente a intenção é disseminar a história do pessoal saber da história sem nenhum custo. E quem gosta, né, do livro físico, como eu, gosta de ter o livro em mãos, né? Aí ele ficou desse jeito, 100% independente, né? Aí ele é comprado no clube de leitores a preço de custo também, o preço que eles cobram no site. E ficou bastante interessante. Espero que vocês gostem. Não é claro. Bom, a gente vai deixar na matéria, né, os links para você poder acessar pelo PDF ou quem quiser também interessar em comprar o livro fisicamente para poder fazer contato e conseguir adquirir a obra. Fabrício, parabéns, né, pelo trabalho de pesquisa, porque é um trabalho de história, o resgate de uma história, o resgate de um, né, é sempre uma coisa prazerosa quando você chega no final, mas durante o trabalho, a gente sabe, eu conheço, né, outros amigos que eu tenho também que são historiadores, são pesquisadores, e o quanto isso é trabalhoso. Então, quando você chega nesse ponto em que lança o livro, em que coloca ele disponibilizado, há dentro de você um êxtase, né? Para poder até, sabe, transbordar Sim. tudo que você foi assimilando, foi colocando para dentro de si enquanto fazia pesquisa. Parabéns, rapaz. Trabalhos como esse que você fez é que merecem realmente aplauso, porque a cidade, a história, certamente te agradece pela pesquisa, pelo seu tempo disponível para poder fazer esse trabalho. Muito obrigado e parabéns, viu? Isso aí, eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês aqui no Barbacena Online. E acessem o PDF, leiam no telefone. É, Existem cópias na Biblioteca Municipal. Vão lá dar uma leitura. Vai ser disponibilizado algumas cópias em algumas bibliotecas aqui da cidade. Durante o tempo, vão ser disponibilizadas ao pouco. E não vamos deixar a nossa história desaparecer, né? Vamos valorizar a nossa história, vamos valorizar a cultura da nossa cidade e vamos aprender cada vez mais, né? Que o que acontece no passado é o reflexo que a gente está vivendo hoje, né? E o que a gente faz hoje é o reflexo para o futuro. E espero que vocês gostem da leitura, acompanhem, valorizem também os outros escritores barbacenenses, que tem muita obra interessante sendo lançada aí na cidade. E é isso, até o próximo artigo. Bom, vamos lá, né? Vocês podem também fazer contato com a gente, que a gente passa outras informações que forem necessárias. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.